TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Nesta edição do Jornal da Univates, Expo Cruzeiro começou ontem e segue até domingo. Alunas de empreendedorismo da Univates realizam atividades no projeto Conviver. Na Semana das Humanidades, discussões sobre defesa de territórios. E na série produzida pela Rede Pros, a gente volta a falar sobre racismo. Essas e mais notícias a partir de agora. O Jornal da Univates está no ar. Boa noite. Boa noite. Dia 3 de maio acontece um dos eventos mais aguardados na região do Vale do Taquari, no que diz respeito à cultura. É o show de Gilberto Gil e Ospa na inauguração do Centro Cultural Univates. Para presentear os diplomados da instituição, a Univates vai sortear 5 ingressos no dia 25. Vale lembrar que para ser validada a participação é preciso atualizar o cadastro junto ao portal Conexão ou, caso já tenha feito, apenas ligar para o número 3714-7008 e passar o nome completo e número do documento de identidade. As respostas serão aceitas somente até a meia-noite do dia 24. E mais um detalhe, o sorteio acontece no dia 25, ao vivo aqui no jornal e de forma simultânea na Rádio Univates FM 95.1. O município de Cruzeiro do Sul tem como base da economia local a agricultura e pecuária. O principal produto agrícola comercializado no município é o aipim, sendo Cruzeiro do Sul o maior fornecedor na Ceasa em Porto Alegre. Por isso, a festa do aipim é realizada junto com a Expo Cruzeiro, feira que começou ontem à noite. A família da agricultora Carmen Jung planta o alimento que dá nome à feira. Ao todo, a família comercializa cerca de 1.000 caixas de aipim por ano, mas também fazem outros alimentos à base de aipim. Nós estamos aqui com fritas de aipim, que está sendo muito solicitada, risoles de carne, de frango, junto é colocado aipim. Temos também o mandioqueijo, que é um bolinho à base de aipim e vai linguiça dentro, a gente empana no queijo e é assado. Já que nós estamos na cidade do aipim, né? Cruzeiro do Sul é o município, aliás, do aipim. Então, a gente tenta aproveitar ao máximo para divulgar. Uma forma de valorizar também a produção. Com certeza. Todos estes alimentos podem ser experimentados na feira, que segue até domingo. Mas além da comida, o evento também tem na programação outras atrações. E agora a nossa feira ela está recheada de programações, até domingo ela se estende. Hoje à noite nós teremos o show com o cantor Armandinho. Amanhã nós teremos a dupla sertaneja João Bosco e Vinícius. E antes disso também teremos Fete Du. E além disso também no domingo nós teremos shows nativistas com Luiz Marenco, Leonel Gomes, Lisandro Amaral, Fabiano Bacchieri e Marcelo Oliveira. A Sexta Expo Cruzeiro e Festa do Aipim conta também com um espaço reservado especialmente para a Festa do Aipim, onde tem mais de 30 pratos típicos preparados para degustação. A campanha nacional de vacinação contra a gripe começa no dia 22 de abril e se estende até o dia 9 de maio. Na faixa prioritária estão crianças de 6 meses a 5 anos, pessoas com 60 anos ou mais, trabalhadores de saúde, povos indígenas, gestantes, presidiários e os funcionários do sistema prisional. E a seguir, Projeto Conviver. Alunas da Univates realizam atividades com esse grupo. Nós já voltamos. A Univates recebe até domingo inscrições para as vagas remanescentes dos cursos técnicos oferecidos via Pronatec. Os cursos são de técnico em enfermagem e segurança do trabalho. Para concorrer, o candidato deve ter concluído o ensino médio. A inscrição é de graça e deve ser feita pelo site sisutec.mec.gov.br. O início das aulas está programado para o dia 14 de abril, com encontros no turno da manhã de segunda a sábado.
4 municípios do Vale do Taquari foram contemplados no Programa Nacional de Habitação Rural. Canudos do Vale com 10 unidades, Capitão com 9, Taquari e Itabaí com 6 cada. Vão ser repassados R$ 3.000 para cada família como forma de auxílio na construção das casas. No estado serão financiadas 309 unidades com investimento de R$ 920 mil. Alunos da disciplina de empreendedorismo da Univates realizaram uma atividade hoje à tarde com o projeto Conviver do bairro Jardim do Cedro. Momento para os idosos se movimentarem e aprenderem como se alongar sozinhos. Apesar do tom descontraído, a atividade física é coisa séria. E é isso que alunos da disciplina de empreendedorismo da Univates mostraram para os integrantes do projeto Conviver, do bairro Jardim do Cedro. Já que eles não estão tendo atividade física orientada e a prefeitura tem esse projeto junto ao grupo, então a gente acha que vai ser de extrema importância nós também trabalhar com eles e vai ser uma forma da gente passar um pouquinho do nosso conhecimento e ajudar essas pessoas. Durante a tarde de hoje, os estudantes mediram a pressão arterial dos idosos e ensinaram atividades simples que eles possam fazer sozinhos. Em casa ou aqui no grupo, sem ser assim diretamente que alguém vai estar sempre falando, tem que fazer esse movimento, tem que fazer outro. Então a gente tentar passar um pouquinho de movimento simples, fácil, caminhada, alongamento, que eles vão poder realizar no dia a dia deles para melhorar a qualidade de vida deles e o desempenho motor. No final eu pude ver que eles começaram a gostar da atividade e ver a real importância de se envolver, de deixar as coisas acontecerem, participarem. O grupo se reúne uma vez por mês há cerca de 15 anos. Mais do que um momento de atividade, os encontros proporcionam novas amizades e uma perspectiva de vida diferente. Eles dizem que aqui é a segunda família deles, que às vezes tem pessoas que em casa não têm o carinho que a gente passa para eles aqui. E nos bailes também, né? Porque a gente se reúne hoje aqui, amanhã a gente tem baile do projeto. E quando não é aqui, a gente sai para outros municípios para integrar mais ainda, fazer mais amizades ainda. Eu comecei para dar uma olhada como é que era, só que não consegui mais ficar em casa. Eu me tornei uma pessoa mais alegre, é uma coisa muito boa para nós, pessoas de idade, se enturmar, é o meio da gente conhecer mais pessoas, fazer amizade. Esse grupo é tudo de bom. A seguir na série da Rede Prosa. Uma matéria especial, nós já voltamos. Agora a previsão do tempo. Amanhã as instabilidades dão origem a uma frente fria que segue atuando sobre o estado. E por isso o dia ainda apresenta a maior nebulosidade com pancadas de chuva, que ainda podem ser fortes. Porém, no decorrer do período, o sistema frontal perde força e a chance de chuva diminui no fim do sábado. No domingo, o dia ainda pode começar com muitas nuvens e chance de chuva. Porém, no decorrer do período, a frente fria começa a se afastar do estado e o tempo melhora aos poucos. As temperaturas nesse sábado em Lajeado devem ficar entre 18 e 24 graus. Já em Putinga e Imigrante, as mínimas devem ser de 16 e as máximas de 23. Embora o racismo seja crime inafiançável, ele ainda existe em todos os cantos. Recentemente, 2 casos foram intensamente noticiados na imprensa esportiva. Um envolvendo o jogador Tinga do Cruzeiro e outro o árbitro Márcio Chagas da Silva. A Unicruz TV, parceira da Rede Prosa, produziu uma reportagem para mostrar que o preconceito racial continua sendo um tabu a ser superado pela sociedade. Eu já sofri o preconceito, sim. Inclusive, assim, em fases distintas da vida, né? Quando criança, quando jovem, meus colegas de aula não queriam ficar perto de mim porque eu era o negrinho da turma, né? Entendo também, sabe por quê? Porque eu estando com pássaro que voou, tão liberto pelos ares. Não é aceitável nos dias de hoje tu ser tratado diferente, ou porque tu aparenta ser pobre, ou porque tu é preto. Em um tempo em
que a cor deveria ser um detalhe que não faz a diferença, ainda encontramos inúmeras pessoas que sofrem preconceito, como Denilson. O que marcou mais, assim, eu acho que foi uma vez que eu fui num comércio fazer uma compra e que alguém não queria me atender e ficou claro para mim que aquilo era porque tinha alguma coisa a ver com a raça ou, sei lá, aparentava ser pobre. Episódios como estes, vividos pelo comerciante, não estão restritos às pequenas cidades ou ao estado e ao país. Infelizmente, os negros ainda pagam um preço muito alto pela cor. Exemplos repercutidos pela grande mídia não faltam. O relatório da Secretaria de Promoção de Políticas da Igualdade Racial, divulgado em 2012, mostra que a violência contra o negro cresceu nos últimos anos, em específico contra a população de jovens negros. Proporcionalmente, morrem 2,5 vezes mais jovens negros do que brancos. Aqui no Rio Grande do Sul, esses números são liderados pelos municípios de Canoas e de Porto Alegre. No gráfico, é possível perceber que a proporção de homicídios de jovens, desde 2002, sempre teve o conjunto de negros como o grupo mais vitimado. Apesar dos negros comporem pouco mais da metade da população brasileira, eles representam cerca de 75% dos casos de homicídio. Mas eu acredito que a coisa da discriminação, do racismo em si, ela é uma coisa que ela vem à tona nos momentos de ira, né? Nos momentos de raiva, que tu quer afetar alguém. Então, eu acho que é bem fácil de vir à tona uma condição de racismo numa situação dessa. Essa socióloga explica que existe na sociedade um imaginário escravocrata, cujos resquícios estão ligados à abolição da escravatura. Esse imaginário coletivo da escravidão ainda permanece no nosso país. Nós temos uma dívida histórica, né, com a população negra. E alguns historiadores, alguns pesquisadores com relação ao tema, né, dizem que existe um tripé chamado racismo, preconceito e discriminação. Né? O que aconteceu? À época da discussão da abolição da escravatura, houve mais ou menos 3 grupos que discutiam a questão de como é que se daria a abolição da escravatura. Um grupo que pensava que o Estado deveria dar terra e trabalho, um grupo que pensava que os negros, a população negra deveria receber formação por parte do Estado brasileiro, e houve até um grupo que pensou que deveríamos devolver, né, as pessoas da população negra para o continente africano. É preconceito mesmo, né? Tu não tem a ver com a questão cultural, né? Mas quem sou eu se eu não tenho os mesmos direitos que o meu próximo tem? Por quê? Porque eu sou preto? E no próximo bloco... Semana Internacional das Humanidades. Nós já voltamos. A apresentação da Paixão de Cristo, que estava programada para acontecer nesse final de semana, foi cancelada hoje. O evento acontece somente amanhã, a partir das 8 horas da noite, no convento São Boaventura, em Daltro Filho Imigrante. A entrada é de graça. Os detalhes você confere na segunda-feira, aqui no Jornal da Univates. Semana Internacional das Humanidades. A 4ª palestra do evento reuniu ontem à noite 3 movimentos diferentes. O MST, os quilombolas e as comunidades indígenas. A ideia da palestra foi debater a defesa dos territórios e a garantia de direitos desses grupos. Voz e vez. Momento de conhecer cultura pelas palavras deles. Que a grande maioria dos agricultores e agricultoras nesse país de ter acesso à terra surge como um instrumento de luta, né, uma organização que defende a distribuição dessas terras concentradas nas mãos de poucos produtores. A minha história é expressão, talvez, né, disso. Eu sou neto de agricultores familiares na região norte do estado do Rio Grande do Sul. Tinham muitos filhos, pouca terra. Meus pais, né, tanto meu pai quanto a minha mãe, quanto meus tios, num contexto de dificuldade familiar, porque ninguém não tinha como sobreviver tantos filhos em tão pouca terra, para não ir para a cidade e viver as mazelas desse processo de êxodo rural, decidiram lutar e foram ocupar uma fazenda no ano de 1985, lá em Ronda Alta, que era ocupada por um proprietário apenas, mais de 9.500 hectares, e que após muita luta social e política, né,
conseguiram que mais de 500 famílias fossem assentadas. Além do representante do MST, os indígenas tiveram espaço na Semana Internacional das Humanidades para contar as histórias e as dificuldades que passam. Por exemplo, nós, povo indígena hoje, nos nossos territórios, né, nas nossas aldeias, né, hoje eu me acho que hoje eu estou mais no tempo que eu nasci, eu vivia muito mais bem, né, do que hoje eu estou. Hoje eu me acho, né, que hoje nós temos uma semana indígena, né, e quando chega esse tempo, essa época, né, essas comemorações, né, eu não sou daquele cacique que fica alegre, né, que vai comemorar, que vai fazer uma festa. Não, eu sou um cacique que fico triste, né, porque eu vejo no passado, né, no meu tempo de mais moço, e vejo nos dias que nós estamos. 5.000 comunidades quilombolas no Brasil, 182 no Rio Grande do Sul. Aliás, é de Porto Alegre o primeiro quilombo brasileiro reconhecido de forma oficial, o Quilombo do Silva. No entanto, povo que parece invisível dentro da história. Né, que estão lutando pela sua existência. Né? Foi incorporado ao ordenamento jurídico com a Constituição de 88 o direito à titulação desses territórios, em que nós estamos sobre eles, sofrendo um processo sucessivo de grilagem, de violência, etc. Mas é um direito que ainda não se consolidou, não veio para a realidade. A gente tem um quadro nacional de somente 122 comunidades tituladas no país inteiro, dentro desse universo de 5.000. Aqui no estado são 3 comunidades tituladas. O Quilombo da Família Silva, que é um quilombo urbano em Porto Alegre. Chácara das Rosas, que é um quilombo urbano em Canoas, que veio muito em função da luta do Quilombo dos Silva. E o Quilombo de Casca, que é no litoral norte, em Casca. Terminou, derrubaram nosso mato, que era nosso fruto, que era nossa comida, né, nosso peixe, né, nossas raízes, folhas que nós comíamos. Acabou. E agora estamos tentando virar como agricultor, mas não temos condições. Porque hoje em dia o índio sofre demais, né? Não era para me estar aqui, né, nessa região. Mas eu estou aqui porque eu tenho que trabalhar para poder sustentar minha família, porque ninguém me dá de graça, ninguém me dá nada. Então, talvez o que age de comum, né, em todas essas populações é a luta pelo direito de resistir, de morar, de ter uma vida digna e de qualidade na terra e enfrentar esse modelo tão desigual. E hoje à noite acontece o último debate da Semana Internacional das Humanidades. A pauta vai ser maioridade penal. Participam da discussão o professor da Univates e promotor de justiça André Prediger e ainda o professor de filosofia da Universidade Metodista de São Paulo, Daniel Souza. O evento é de graça e começa daqui a pouco às 7h10 da noite no auditório do prédio 7 da Univates. E o Jornal da Univates de hoje fica por aqui. Nós voltamos na segunda-feira. Tenha uma boa noite e um bom final de semana. E não perca amanhã, a partir das 6h30 da tarde, a edição especial de sábado do Jornal da Univates com Ronaldo Hempel. Até segunda-feira. TV Univates. Para você, para o nosso Vale.